Meus irmãos e irmãs, nós estamos iniciando uma nova semana, estamos no dia 26 de junho, segunda-feira. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, iniciando esta nova semana, sempre na presença do Senhor, por meio da sua palavra. Escutar a palavra do Senhor, escutar o próprio Senhor, que fala também sempre a cada dia uma mensagem para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa alimentar a nossa vida de fé. Hoje, Jesus no Evangelho nos fala do julgamento. Muitas vezes quantas vezes julgamos o outro pelas aparências, julgamos o outro por um comportamento, mas aquilo que nos ensina a nossa doutrina cristã é que não teríamos o direito de poder julgar ninguém. Por que nós não temos o direito de julgar ninguém? Não temos o direito de julgar ninguém porque, antes de tudo, é muito difícil que nós possamos entender a profundidade do coração e da vida do outro. Pode ser que muitas vezes nós apontemos o dedo para o outro, quando na verdade nós nos esquecemos de tudo aquilo que também nós vivemos e dos quais não precisamos pedir perdão ou precisaríamos ser perdoados. Então, meus irmãos e irmãs, aqui no Evangelho de hoje, Jesus é bem claro, quando ele até usa o exemplo interessante da trave e do cisco. Ou seja, por que observas o cisco do olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Então, meus irmãos e irmãs, no dia de hoje, com esse Evangelho, nós somos convidados a poder pensar: será que a minha vida é uma vida de julgamento? Será que eu já julguei tantas e tantas pessoas sem muitas vezes olhar para a minha própria vida, sem olhar para os meus comportamentos e poder avaliá-los para saber se esses comportamentos fizeram bem a alguém ou fizeram mal? Porque muitas vezes é mais fácil apontar os defeitos dos outros quando eu tenho medo de poder dizer os meus defeitos, dizer as minhas limitações, dizer as minhas incapacidades. É por isso que muitos de nós temos dificuldade de poder confessar. Por que nós temos dificuldade de confessar? Porque é natural da nossa vida humana podermos não falar daquilo que nos faz mal ou das nossas limitações. Nós procuramos aquilo que nos faz bem, aquilo que nos satisfaz. Então, quando nós vamos ao confessionário, falar dos nossos defeitos, nós vamos falar dos nossos pecados, porque arrependendo-nos desses pecados, nós alcançamos a misericórdia de Deus e seu perdão. Por isso que nós temos dificuldade de confessar. Por isso mesmo é que nós, então, por que temos facilidade de apontar os defeitos dos outros? Então, antes de tudo, meus irmãos e irmãs, quando tivermos a tentação de podermos apontar o defeito de alguém, eu devo me perguntar: por que ele fez daquela forma? Por que ele fez daquela maneira? Eu sempre ensino que quando uma pessoa erra, ela erra por dois motivos. Um dos dois, ou seja, ou ela erra porque ela não sabia que deveria fazer da forma correta como nós conhecemos, ou simplesmente ela é consciente daquilo que ela está fazendo e erra porque ela quer. Então, antes de podermos nos deparar com o erro de alguém, antes de podermos nos deparar com alguma coisa em alguém, eu deveria me fazer essas duas perguntas. Será que aquela pessoa, ela errou porque ela não conhecia aquilo que para mim
é correto e eu deixei também de dizer a ela como era certo, ou deixei de poder dizer para ela aquilo que eu penso do que seja certo, ou então ela errou porque realmente ela sabia e mesmo assim ela cometeu o seu erro. Isso, meus irmãos e irmãs, é o que nós chamamos de caridade na nossa vida do dia a dia, na nossa vida de fé. E o Senhor nos dê então esta capacidade, essa força de poder realmente sempre olhar para nós mesmos antes de olhar para os defeitos dos outros. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.